Podemos ler? Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. E servíamos a maldade e a inveja, e sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Houve um tempo que éramos assim. A gente estava envolvido nos prazeres, nas paixões das coisas e dos bens desse mundo. Correndo atrás todo dia, como dizem, né? E buscando e nunca estando satisfeito. E acontecia fatos onde muitas vezes poderíamos ter inveja dos outros, outros invejavam de nós. Às vezes os de dentro da nossa casa. E viviam na desobediência a Deus, não atento à voz de Deus. Às vezes indo à igreja de vez em quando, sem conhecer a vontade de Deus para nós. Falava de Deus, mas o coração estava longe. Não éramos apegados ao Senhor. Isso que ele está dizendo. Tínhamos paixões e prazeres em coisas desse tempo, que era mais importante do que as coisas de Deus para nós. Era assim. Mas o versículo 4 diz que mudou tudo quando Deus nos chamou. Olha o versículo 4. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas misericórdias e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aquele momento, quando a gente recebe o toque de Jesus no nosso coração. Às vezes, é de uma forma bem abundante, que a pessoa chora, a pessoa se arrepende dos pecados, a pessoa ela perdoa os outros, é um derramar muito forte do Espírito Santo e a pessoa quer Deus de todo o que é custo. Outras vezes, de uma forma bem simples, você começa a sentir bem sutil no seu coração: eu acho que eu estou precisando mesmo, sabe de quê? Eu acho que eu preciso ir à igreja. Eu estou precisando de Jesus, de Deus. Surge bem sutil dentro de você, lá no seu trabalho, quando você enfrenta uma dificuldade, vem aquele sentimento: mas eu acho que eu preciso aproximar de Deus. Quem já pensou assim? Quem já sentiu assim? Quantos já foram tocados, pelo poder de Deus e não ter dúvida nenhuma, falar: não, agora é Jesus para a minha vida, agora eu deixo tudo por amor a Jesus, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Quantas pessoas foram tocadas assim? Mas fato é que esse é um momento que Deus preparou para todos nós. Isso não vem da nossa bondade, não vem porque a gente é justo, não vem porque nós somos especiais, não. Isso foi o amor de Deus manifestando salvação para nós. É Deus te chamando, é Deus tocando na sua vida. Você pode saber que quando vem esse desejo no seu coração, é Deus chamando você, é Deus tocando no seu coração, dizendo: filho, vem para mim, aproxima de mim. E você pensa: eu acho que eu estou precisando mesmo de Deus, eu acho que eu preciso mais de Deus. Não, não é você, é Deus tocando no seu coração. É o momento que você deve se levantar e buscar a presença de Deus. Como que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso sozinho, se quiser, mas geralmente Deus nos insere no meio de uma comunidade, de um povo cheio do Espírito Santo, para a gente trocar experiências, para a gente testemunhar uns para os outros, para a gente servir uns aos outros com essas experiências que nós vamos tendo.
Diz, olha, Jesus tocou em mim, Jesus mudou isso, Jesus mudou na minha vida, mudou a vida do Celso, mudou a minha vida, muda a sua também. Isso encoraja, nos encoraja a ir para Deus. Então, logo que você está próximo de Deus e próximo das pessoas que é cheia de Deus, se formando ali uma família da fé que não tem os prazeres nas vaidades desse mundo, esse prazer exagerado. A gente gosta de passear, gosta do que é bom, trocar nosso carro, comprar uma roupa boa, um sapato bom, fazer uma viagem de férias, tudo isso é muito bom, mas nós não somos apaixonados, nem no trabalho, nem no dinheiro. A gente gosta, a gente tem necessidade disso, isso é importante, a gente busca, mas isso não é o nosso maior prazer. Nosso prazer está em servir a Deus, que nos dá todas as coisas com Ele, né? E é isso que está falando, que Jesus nos chamou. Você foi chamado por Jesus. Você estava em casa hoje e pensou, sabe uma coisa? Eu vou lá no culto hoje. Outra hora você nem nos conhecia, não sabia, mas de repente alguém fala assim, vamos comigo na minha igreja ali. Vou te apresentar uma pessoa que prega a palavra de Deus ali. Só vai orar com você. Você vai ser abençoado porque eu fui. É Deus pegando na sua mão e carregando você para perto da palavra. É Deus te conduzindo para um lugar de vitória, onde vai mudar tudo a sua vida. Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Derramou desse prazer, dessa alegria, dessa vontade de querer mais Jesus, de buscar mais as coisas de Deus. Ele assim procedeu, para que, justificados mediante a sua graça, nós nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. O que ele fez? Quando eu não conhecia nada de Jesus, ele me chamou. Como que ele me chamou? Um dia eu estava muito vazio dentro de mim. E de repente eu comecei a entender que eu precisava de Deus. Eu acho que só Deus para a minha vida. Só Deus para acabar com esse vazio dentro de mim. Era um chamado. Eu aceitei e Ele começou, a partir do momento que eu me aproximei da palavra, Ele começou a derramar mais e mais e mais alegria, paz, os milagres acontecendo na minha vida. E me deu uma esperança de quê? De vida eterna com Jesus. Logo eu descobri isso. Meu Deus, eu vou ter a eternidade com Jesus. A vida eterna com Jesus. Então, se eu comecei a andar com Jesus hoje, será para sempre. Jesus não me deixa pelo caminho. Jesus não me desampara. Então, eu também vou viver sempre próximo de Jesus. E esse momento é um momento maravilhoso na nossa vida, que é o momento da nossa decisão em ouvir esse chamado e priorizar isso. E sabe o que aconteceu comigo? Realmente eu nasci de novo. Eu fui sendo transformado todo dia. Eu tinha prazeres, tipo, um domingo, um final de semana, de sexta para domingo, meu prazer é convidar os amigos, fazer um churrasco e ficar bêbado. E contava muita piada, e cantava música, e fazia um monte de coisa. E depois, no final de tudo, brigava com a minha esposa. E depois de tudo, brigava com alguns que ficavam por último ali. Discutia. Mas quando Deus derramou esse desejo no meu coração, logo depois disso Ele mudou isso na minha vida. Esse prazer saiu de mim. Agora eu faço o churrasco, chamo meus irmãos, tocamos música, mas que louva ao Senhor. E quando termina o churrasco, está eu e minha esposa alegre do mesmo jeito. Que maravilha, que bom. Eu prefiro ser lúcido do que ser tonto, né? Ele mudou isso. E sabe o que aconteceu depois disso? Eu fiquei mais próspero, porque o que eu gastava jogando fora,
agora eu economizei. Eu pus na minha economia. Sem perceber, eu me tornei mais rico. Porque eu não estava jogando de qualquer forma. Tudo isso pelo mover de Deus. O que eu devo fazer? Não resistir a esse chamado de Deus para nós. Se apegar. Eu vou ler um outro texto da Bíblia, que está em João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Ponto interessante aqui. Esse homem era um dos chefes da igreja na época de Jesus. Conhecia toda a lei. Mas uma coisa que ele não sabia é que Jesus era o Filho de Deus e fazia milagres. Ele não sabia disso. Isso o impressionou muito. E ele deixou um pouco a função dele ali e foi atrás de Jesus, para ver quem é esse Jesus e o que ele estava propondo. E disse: mestre, uma coisa me chama muita atenção no senhor. É que o senhor faz umas coisas, uns milagres, que eu nunca vi ninguém fazer. O que ele viu Jesus fazer chamou a atenção dele. Por quê? Porque no conhecimento e na religião que ele tinha não acontecia isso. Nicodemos questionou como, ou melhor, o versículo 3, Jesus respondeu declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Jesus disse para ele que um homem, para se relacionar de verdade com Deus, ele precisa nascer de novo. Ele precisa ser pessoa diferente. Ele precisa ser transformado pelo poder de Deus. Que o homem natural pode estudar muito a Bíblia, pode ir à igreja, mas ele não consegue relacionar com Deus, porque ele vai na igreja, mas não tem mudança. Ele tem uma Bíblia, mas não tem mudança. Às vezes ele fala com Deus, mas não tem mudança. Por quê? Porque ele não passou pelo novo nascimento. Ele precisa ter uma conexão maior com Deus, esse toque no coração, que você sente que precisa de Deus. Quem não teve isso, não consegue aprender de Deus. E esse homem não tinha sido ainda tocado pelo Senhor. Então Jesus disse: se não tiver uma natureza compatível com a natureza de Deus, para amar a Deus, não vai conseguir receber. Não entra e nem vê o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele ficou encabulado. Então, para eu nascer de novo, eu tenho que morrer, depois entrar no ventre da minha mãe, nascer de novo. É isso, Jesus? Jesus disse: não. O que nasceu da carne, naturalmente, é um homem natural. Mas o que nascer de novo do Espírito, esse é espiritual. E como é o nascer de novo no Espírito? É através da fé em Jesus. Quando eu creio em Jesus, eu nasci de novo. Quando eu tenho fé em Jesus, eu nasci de novo. E agora Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Redentor. Jesus é o meu pastor. E agora eu tenho Jesus no meu coração. E eu não desprezo Jesus. E Jesus também não me despreza. Eu amo a Jesus. E Jesus me ama. Em todo lugar estou eu, está Jesus. Onde Jesus está, lá estou eu. Porque eu sou nascido de Deus. Não tem como desviar. Não tem como fraquejar na fé. Por quê? Porque os prazeres do mundo não estão na vida de quem nasceu de novo. Ele agora é de Jesus. E aqui, todos nasceram de novo. Amém?